Ó, a seleção brasileira ontem jogou contra o Paraguai. Paraguai, gente, não perdia em eliminatórias desde novembro de 2023. Tá? Não perdia há 9 jogos desde a Copa América, quando perdeu pro Brasil por 4-1 e tomou um fumo também da Costa Rica. De lá pra cá, inclusive ganhou da Argentina, ganhou do Uruguai jogando em casa, já tinha ganhado do próprio Brasil jogando em casa e chegou com essa invencibilidade e um empate classificaria. Eu tô dizendo isso porque é o seguinte, a gente deu 1-0 ontem no Paraguai e fica aparecendo 1-0 no Paraguai. Tem tanto contexto para valorizar. Primeiro, Paraguai, que eu falei, né? Tinha de 5 vitórias em casa e 4 empates fora. O Paraguai é o 5º colocado. 4º ou 5º colocado nas eliminatórias. Tava o empate da classificação. Não joga a Copa desde 2010, estava o empate da classificação. Segundo, meu amigo, o parâmetro da gente não é a seleção brasileira pentacampeã do mundo, não, com todo o respeito, viu? Nosso parâmetro é aquele Mangue, treinado por Diniz, Dorival. Danilo Ranieri tá dizendo que a gente tá muito emocionado. Não. Quem ganhou de 1-0 do Paraguai parece que venceu a Alemanha na final da Copa do Mundo. Não jogou nada no segundo tempo e ainda tomou calor. Velho, eu estou aqui explicando por quê. O seu parâmetro talvez seja de uma seleção brasileira que não existe há algum tempo. Estamos falando em reconstrução mesmo. E a primeira coisa que você precisa fazer é arrumar a cozinha. Sim, claro. Por isso eu adorei o título. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Tô aprendendo com você. Aí, obrigado pela parte que me toca, lá ele mente falando. Ó o outro, ó o menino que avalia carro. Tinha que ter um microfone ligado o tempo todo pra Matheus, que qualquer coisa, do nada é ter. É que nem o barulhinho do like. Você que não deixou seu like ainda. Atenção, se você deixar o like agora, deixa o like agora, ó. Ó. Mais um like. Aquela seleção é do nosso imaginário, velho. Seleção brasileira, que na época de Tite, batia, surrava 3-0, 4-0 lá, acabou. Acabou lá em 22. Aquela seleção acabou em 22. Acabou, velho. Não existe. De 22 para 25 são 3 anos já. Acabou. Você tem que tentar... só que nesses 3 anos, você não teve um trabalho bom nenhum. Foi só pau na seleção brasileira. Só... nada foi construído. Ancelotti chegou pra dizer, velho, vamos primeiro classificar pra Copa? Foi o que ele fez ontem, de forma muito pragmática. E outra, você não espere Ancelotti dando espetáculo. Você nunca viu o jogo do Real Madrid, não foi? Pois é. É objetividade e eficiência. Como foi que você viu Courtois se transformar num monstro? Você lembra da final da Champions de 22? Gol do Vini Júnior contra o Liverpool? Eu lembro. Courtois pegou, meu irmão. Tudo. Aí uma bola cruzada da direita, a zaga do Liverpool ficou olhando. Vini Júnior fez, já que ninguém vai cortar, eu tô aqui. Gol do Real Madrid, 1-0 Real Madrid campeão. Viva Ancelotti, claro. Título é título, meu irmão. Título é título, mas é isso que vai vir pra seleção brasileira. O pacote pra seleção brasileira é esse. É pragmatismo, competitividade, defesa mais forte, mais sólida. Tá me lembrando um certo Tite. Pois é, que eu gostava. Na seleção? Gostava. Passar de eliminatórias de passeio. A gente não pode dizer que Tite fez um trabalho ruim na seleção. Não, e outra, o problema foi que na hora H o Brasil acabou fracassando. Contra a Bélgica, contra a Croácia. Acho que Tite, nas 2 vezes que foi pra Copa do Mundo, sentiu, em especial 18, mas o jogo contra a Bélgica, que a gente foi eliminado, nós pagamos por ter Casemiro, primeiro, né? E aquela bola de Renato Augusto? Perdemos o gol, Courtois, mais uma vez. Ok, falhamos, mas não foi o vexame, não foi 2014. Croácia, meu irmão, jogo duríssimo, a gente faz 1-0 e errei, fui moleque. Como se não houvesse amanhã, agora sobe tem linha, muita gente aqui colocando, ó, Ancelotti terminou o jogo ontem com 4 zagueiros. Se fosse qualquer outro treinador, o pessoal ia descer o sarrafo. Mas é por isso que é Ancelotti, pra poder você chancelar o que tá sendo feito na seleção brasileira. Porque Dorival não ia poder fazer isso. Diniz não ia poder fazer isso. É outro nível. Celso Roth não ia poder fazer isso, mesmo sabendo que ele ia fazer. Felipão. Bom nome. Não é? Bom nome. Não ia, meu irmão. Ancelotti tá aí pra isso, pra que o trabalho da seleção brasileira tenha paz. Você possa ser pragmático, é o Ancelotti. Você possa montar time competitivo, né? Sendo mais humildezinho, né? Fecha a casinha. Gilney tá lembrando que o pragmatismo também foi marcante em 94. É claro. A seleção de Parreira dava show, é? Não, mas não dava mesmo. Ei, a seleção de Parreira foi campeã com 3 volantes. Pois é. Aí fui eu agora que fiz o cara do carrinho. É isso, velho. A galera esquece. Vai pra Copa de 70. Sabe? Vai pra Brasil e Costa Rica em 2002, que foi com o time reserva contra a Costa Rica, e foi aquele passeio. Mas aquele time de Filipão em 2002 dava gosto de ver jogar. Na Copa. Sim.
E antes? Você lembra como classificou? Mas tudo bem, mas Filipão pega a seleção brasileira que tava perdendo pra Honduras. Ele perdeu pra Honduras. Pois é. Você lembra disso, torcedor? Perdeu Tomou pra 2x0 de Honduras. Aí chega na Copa do Mundo e o Brasil não é que vai dar show, mas joga bem pra caramba. Você lembra como ganhou da Turquia? A Turquia tinha um timaço. Mas você viu como ganhou? Mas tem jogos e jogos, meu irmão. É, o que eu tô querendo dizer é que... Você lembra como ganhou da Bélgica? Com o gol roubado, inclusive, da Bélgica, mal anulado. Você lembra da Inglaterra? Ali o Brasil jogou muito. Não, jogou. Mas jogou muito, porque Ronaldinho foi não expulso teve no primeiro espetáculo, tempo. teve competitividade no Brasil. Sim, ok, concordo. Competitividade. E uma inteligência gigantesca pra vencer a Alemanha na final da Copa. Aí, exato. Uma Alemanha que não tinha bala. Que teve- que era exato. 80% do time. E era tudo bem, 60 bala que 40 can. Era isso, Oliver Kahn, que falhou. Foi eleito o melhor jogador. Então, essa aura de seleção que dá espetáculo, dá show, ela não vem. E quem vier sem o estofo, as costas largas que tem Ancelotti, vai sofrer. Vai tomar uma cacetada. Aí, é por isso mesmo, você tá certíssimo. Foi porque foi Ancelotti e ele tá de parabéns. Como é Ancelotti, ele pode botar 18 zagueiros. Se ele tiver o resultado, ele vai ser chancelado. Caramba, o Ancelotti foi muito inteligente. Porque se fosse outro, ia ser chamado de professor Pardal, que não tem tamanho da seleção brasileira. Mas hoje você não pode jogar a seleção brasileira achando que é Globetrotters, que é All-Star Game. Não é, velho. Tá muito longe disso. Até porque as outras seleções hoje atingiram um nível que talvez não tivessem quando o Brasil tinha grandes equipes. Meu querido André Rizek, o cara que eu tenho uma profunda admiração, alegria nas pernas, Felipão, de Bernardo, vai pra não cima tem- deles. e tome-lhe Esquece, 7-1. esquece isso. O Josué Júnior falou algo aqui que ele tem total razão. Pela primeira vez eu vejo alguém falar Celso Roth e Ancelotti na mesma frase. Basquete me lembra a movimentação, o ataque da seleção brasileira ontem, eu adorei a ideia de Ancelotti, velho. Martinelli, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Rafinha, os caras, ó, quase não dá pra dizer que é um carrossel, né? Porque não foi o time todo. Mas do meio pra frente, Bruno Guimarães e Casemiro no meio campo ali, segurando a peteca, e os caras correndo, indo pra cima, jogando, dinâmica. Repito, seleção do Paraguai é a seleção que tá num momento muito bom. A zaga do Paraguai, Alderete, que é uma mala, chato como as outras. Né? Que moleque chato, viu, velho? Mas é bom jogador. O Gomes, do Palmeiras, né? Em casa, na Arena Corinthians, em casa mesmo, que ele já jogou muito tempo lá, muitas vezes lá. O Cáceres, lateral direito, que é outro. Rapaz, que cara chato, encardido, velho. E olha que o Martinelli. O Martinelli, velho, ele deve ter algum tipo. Sabe aquele joguinho Top Gear que você jogava? Sim, Guri? sim. Top Gear tinha um negócio do nitro, que você apertava um botão, lembra? E aí, se é um Martinelli tem o ele vai nitro, embora. velho. Ele tem o nitro, ele tem um torque, man. Ele dá aqui, acabou de dar uma acelerada. E o Cáceres ficou pra trás várias vezes. Vini Júnior foi uma partida muito boa, vestindo a 10 da seleção. Gostei do jogo do Casimiro. Achei legal. Wanderson, você me perguntou se é titular. Wanderson foi outro jogador ontem, em relação à partida do Equador. E aí, o pessoal vai contra o Paraguai. Velho. Paraguai tá bem, pô. Ó, vamos colocar aqui, Matheusão, por favor, os resultados de ontem das eliminatórias, a tabela de classificação, para vocês verem que a situação do Paraguai não é essa situação dramática que o time vivia, que a seleção vivia há algumas eliminatórias atrás, não. A seleção do Paraguai é um time bem treinado, é um time forte, não à toa faz uma grande eliminatória e tudo indica que vai para a Copa. O que eu tô agora curioso para saber, Cássio, é quem vai para repescagem. Se é Venezuela ou se é Bolívia. Hã? Mas a diferença agora tá de 4 pontos. Tá de 4 pontos. Joga aí, Matheusão, por favor. A gente teve ontem Bolívia vencendo o saco de pancadas Chile por 2-0. Inclusive, Ricardo Gareca foi demitido da seleção chilena. Foi demitido ontem. Demorou demais. E o Alexis Sanches falou que a geração de ouro do Chile está enterrada. Deixou, acabou pro Chile, velho. Acabou. Uma Aí vergonha, tem que renovar. vergonha. Renovar todo mundo. O Uruguai venceu a Venezuela por 2-0, um dos gols de Arrascaeta, um belo gol de fora da área, inclusive. E que outra coisa, que uniforme bonito aquele do Uruguai, viu, velho? É mesmo. Bonito demais a Celeste. Argentina 1, Colômbia 1, jogo que, inclusive... O que foi aquele gol de Luiz Dias, bicho? Rapaz. Ele costurou a defesa da Argentina toda. Corte e costura. Tudo ali. Ali do Monumental de Núñez, Onde a Argentina não perde há 10 anos. há 10 anos. E faltou pouco pra perder, viu? Porque foi com um a menos. O Almada arrancou o empate no chute cruzado, que tá jogando bem também o Almada. Que é objeto aí de discussão sobre o Botafogo receber o transfer ban e se tivesse... Já pensou se tivesse a lógica que Cláudio sugeriu? De punição retroativa. Retroativa. Mas a lógica que ele apresentou depois é boa. O Luiz Dias, velho, ele
ele tem uma facilidade para mudar de direção e velocidade que é notável. Ele foi muito bem nesse gol. Fatiou a defesa toda da Argentina. Depois teve treta, né? Tem uma rivalidade, e Messi, tem uma rivalidade muito... Não só isso, Depou também, com o Richard Rios. Richard Rios é pirracento. Seleção colombiana, que está muito próxima de chegar na Copa, mas ainda tem risco. Ainda não está Como lá. é a próxima... Aí, vamos lá, só para terminar aqui. Brasil 1, Paraguai 0. Peru e Equador ficaram no 0-0. A Argentina lidera as eliminatórias com 35 pontos, né? 11 vitórias. Imagina, rapaz, depois da Argentina, quem tem mais tem 7. E os argentinos têm 11 vitórias em 16 jogos. Equador já na Copa com 25 pontos. Brasil já na Copa com 25 pontos também. Uruguai quase lá tem 24 pontos. Paraguai quase lá também tem 24 pontos. Colômbia, 22 pontos. Ainda levemente ameaçada pela Venezuela, que tem 18. Bolívia é a oitava, tem 17, Peru tem 12, Chile tem 10. Cássio Cardoso, pra você quem é que vai, Venezuela ou é Bolívia? Porque os 2 próximos jogos são esses aí. A gente vai ter Uruguai e Peru, o jogo que fatalmente vai consolidar o Uruguai na Copa do Mundo. Aí a Bolívia, velho, pega a Colômbia. Acabou já aí. Que Acabou. aí é jogo pra Colômbia Acabou. acabar com Venezuela qualquer... E a Venezuela pega a Argentina. Tudo bem, digamos que os 2 percam. Calma. Brasil e Chile, aí é jogo pra Ancelotti deitar e rolar. Vinícius Júnior tá suspenso. E deitar e rolar e fazer assim, Ancelotti chegou. Esse jogo deve ser no Maracanã, tá? Brasil e Chile deve ser no Maracanã. E aí Paraguai e Equador, um jogo que também deve colocar os paraguaios na Copa do Mundo. E aí na última rodada... É chato, mas deve colocar porque provavelmente a Venezuela vai perder. E aí não vai ter mais jeito. Repare a última rodada. Venezuela pegando a Colômbia, Bolívia pegando o Brasil. Que deve ser a última possibilidade aí de vagas sobressalentes. Peru e Paraguai, Venezuela e Colômbia, Bolívia e Brasil, Chile e Uruguai, Equador e Argentina. O Brasil que ainda luta aí para ficar na segunda posição, que evidentemente não muda absolutamente nada. Então, a Venezuela e a Bolívia, Cássio, vão pegar adversários dificílimos. A ideia, em tese, é que os 2 percam os 2 jogos e aí daria Venezuela. Mas, no futebol, existem zebras, né? E possibilidades da gente ter um resultado diferente nessas 2 últimas rodadas de eliminatórias que vão acontecer no mês de setembro, viu? O brasileiro preocupado se o Brasil ia classificar para a Copa é maravilhoso, né? Eu lembro que até nos piores momentos você não vai ficar fora da Copa. Não vai. Não tem como. Não tinha, é muito difícil. E agora com o Ancelotti, evidentemente, a expectativa é outra. Mas é uma vergonha pro Chile, viu, velho? No duro, você com 7 praticamente vagas, não ir, o Chile realmente precisa rever. E o Peru, que chegou a disputar a Copa de 2018 na Rússia, também fora. Quem sabe a Venezuela, né, dispute sua primeira Copa do Mundo, vai ser uma surpresa. Seria legal. Agora, lembrando que a Venezuela ainda vai para uma repescagem. Não é garantido, não. Vai para a repescagem, para aí sim poder ir de fato para a fase final da Copa do Mundo.